Volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do irmão Francisco. Irmão, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos telespectadores da TV Educadora. Nós é que mais uma vez agradecemos ao convite que nos foi feito para podermos estar aqui. Bom, nós conversávamos aqui no intervalo, né? Eu perguntava a respeito do número de casas, né? Qual é esse número hoje, não só aqui na cidade, como também fora, irmão? Atualmente, nós temos 2 casas na cidade de São Carlos, né? Quem conhece a cidade de São Carlos, uma das casas fica ali perto da loja Avan, do lado direito, na Washington Luiz, e a outra casa fica aqui na saída para a cidade de Baté, também próxima à rodovia Washington Luiz. Essas 2 casas de São Carlos, uma é casa que a gente chama de passagem, né? Exemplo que nós temos aqui em Batatais, a nossa casa-mãe, que acolhem as pessoas que estão provisoriamente na rua por questão de dia, pouco tempo, até a pessoa se organizar ou providenciar uma passagem para locais mais distantes. Então, esta casa de São Carlos, que fica próxima à Van, faz esse trabalho. E uma outra casa faz o trabalho do Madre Teresa daqui de Batatais, que é aquele acolhimento onde às vezes fica mais difícil você localizar familiares, fica mais difícil você, mesmo tendo localizado o familiar, restabelecer os vínculos com a família. Às vezes a pessoa tem um quadro de dependência no sentido da ajuda de outros, como, por exemplo, estar em uma cadeira de rodas, ou necessitar de andador, ou de uso de fralda geriátrica. Então, essa outra casa também faz esse trabalho. Na cidade de São Carlos, nós atendemos hoje uma média de 100 pessoas por dia, né? Somando-se aí as 2 casas, a média diária de todos os dias são 100 pessoas, né? Ao passo que aqui em Batatais nós temos 8 pontos diferentes de atendimento, onde acolhemos pessoas nas diversas situações de risco de vulnerabilidade que elas se encontram. A mais conhecida, que é a mais antiga, estamos aí entrando no 16º ano de nossa existência, que fica no Jardim Alvorada, que nós apelidamos de Casa-Mãe justamente por ser a primeira, a mãe de todas, né? E ali nós fazemos um trabalho de acolhimento, por isso chamado de casa de passagem, que é uma coisa provisória, passageira. Independente da situação da pessoa, nós acolhemos ali público masculino de 18 a 18 anos para cima, porque como é de passagem, então a pessoa também pode ser idosa, ela pode ter mais de 60 anos que ela é acolhida, porque às vezes é questão nem ontem, por exemplo, chega às 17 horas, toma um banho, janta, dorme, hoje de manhã já pega a estrada, vai embora, então apenas para dormir, né? Então ali nesta casa nós temos uma média de atendimento de 30 pessoas por dia. É claro que dependendo da circunstância, frio, chuva, isso faz com que às vezes esse quadro aumente para mais de 30, esses dias nós chegamos a 38. É muito complicado, mas a gente tenta da melhor forma possível atender a todos. Estamos ali num processo de tentando readequar, reformar, mas essa é a casa-mãe aqui em Batatais, né? Nós fazemos esse tipo de atendimento. Ali sim, passa muitas pessoas que estão passando pela cidade, né? E que seguem viagem. Nós temos no Central Park um projeto chamado Residência Inclusiva, que atende pessoas que apresentam um certo nível de necessidade de não estar sozinha. A palavra residência é justamente residência. Então, se vocês olharem, às vezes as pessoas falam, mas eu nunca vi. Porque realmente é para ser uma residência, não é para ser como uma instituição. Uhum. Na verdade, é uma instituição que toca, mas é como uma residência. Então, as pessoas que ali moram têm que se sentir como se estivessem na sua casa, né? Aqueles que têm condição até poderiam ajudar. Infelizmente, atualmente, nenhum dos que estão ali tem condições, porque a maioria deles são realmente doentes e precisam de cuidados. Mas eles vão no médico da UBS do bairro, eles usam o aparelho público que tem, tudo do bairro.
Então, ali nós temos uma capacidade de atendimento de 10 pessoas, porque aí você tem que ter os cuidadores, tem que ter o quadro técnico, etc. Tal, que é um dos problemas que nós estamos vendo aí pela frente, que vamos enfrentar, porque não se trata de querer apontar dedo para esse ou para aquele como culpado, mas nós sabemos, por exemplo, que é um projeto que está indo para o 5º ano, e por incrível que pareça, nesses 5 anos, todo o apoio que a gente recebe dos chamados cofinanciamentos, não teve sequer nenhum reajuste. Não teve reajuste, simplesmente isso. Só que todos os anos o aluguel sobe, a energia elétrica sobe, o gás de cozinha sobe, a alimentação sobe, o salário de quem trabalha também tem que ser reajustado, os impostos, tudo tem um percentual. Só que ali, aquilo que de repente a União, que o Estado se responsabilizou, ele não reajusta. Isso eu sei que eu estou falando aqui, falo pela minha entidade, mas todas as entidades estão passando por uma séria crise em relação a isso, porque, aliás, eu estou falando daquela casa há 5 anos, porque ali faz 5 anos que nós estamos, vai fazer 5 anos, mas há muito mais de 5 anos que não tem reajustes. Então ali é um problema sério que nós temos pela frente. Nas outras casas, vocês poderiam talvez questionar, mas nós temos ainda na Fazenda Limeira, o Retiro Santa Paulina, onde a gente cultiva hortaliças, galinha, ovos, etc. Não tem funcionário. Nós temos a Madre Teresa, o Lar São Francisco, a Casa Simeão, que são casas de acolhida de pessoas por mais tempo, que também não temos funcionários. Como é que funciona? Funciona com voluntários, funciona com os membros da Irmandade, são aqueles irmãos que fazem parte da comunidade e que fazem uma dedicação exclusiva para o trabalho junto com aqueles irmãos que ali estão. E temos, por fim, a Casa Feminina, a Santa Clara, que também como os prédios são públicos, então nós não temos a questão do dinheiro de aluguel. Mas esses projetos são tocados sem funcionário algum, somente com voluntários. Para fazer projetos, assistência social, psicólogos, pessoas que nos atendem, né? Que nos ajudam. Hoje, por exemplo, eu estou com um recorde, com 17 mulheres acolhidas, né? Que estão ali. Algumas delas já estão conosco há mais de 10 anos e, por esse motivo, sem perspectiva de que vá sair, porque algumas têm comprometimentos de saúde, que necessitam de apoio, de auxílio. Eu estou preocupado porque eu sei que eu tenho um público muito grande que frequenta a APAI. Eu sei que a APAI também passa por dificuldades em relação a essa problemática toda das entidades. Eu sei que é um efeito dominó, né? Quando você atinge um, você atinge o outro também. Porque hoje, por exemplo, eu tenho muita gente que é atendido na APAI, que está comigo para dormir, mas que de dia fica na APAI. E aí a gente vai ter que ver como é que vai ficar essa questão. Falávamos a respeito das casas, né? E restam 2 para a gente falar dos projetos. Essas 2 casas que restam, uma delas é a Casa Abrigo, que faz o acolhimento de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, que já vamos para o 3º ano que estamos nesta parceria. Ali, é claro, existe ali você não acolhe as pessoas que você quer acolher, mas simplesmente por se tratar de menores, tem que ser encaminhados pelo judiciário. O Conselho Tutelar faz esse monitoramento também, na emergência, até que o juiz possa também decidir. Então você não acolhe ali criança, é preciso passar pelo Conselho Tutelar, é preciso passar. E aí você tem todo um trabalho que faz, porque de repente às vezes você chega aqui na nossa casa mãe, chega pai e mãe com filhos, né? E aí você não pode acolher o menor, e é muito complicado, porque nós não temos acolhimento de famílias completas, né? E aí existe às vezes a resistência, e eu entendo que é natural, tanto dos pais em querer deixar o filho no abrigo, ou das crianças também quererem ficar, isso também não pode. Esse trabalho do abrigo é um trabalho diferenciado, porque realmente tem que ter uma equipe técnica e tem que ter um quadro de funcionários, porque por se tratar de menor, o judiciário não vai admitir que seja feito tudo por voluntários,
porque aí você correria o risco, porque, vejam bem, são crianças que, por força judicial, foram tiradas do convívio familiar, né? E se você trabalha com voluntário, de repente o voluntário vai lá não porque quer trabalhar voluntariamente, mas porque tem algum parente lá, tem alguma criança lá dentro, e aí fica meio complicado. São crianças realmente vulneráveis, que então tem que ser funcionários preparados, técnicos, etc. Então, por isso que não temos voluntário nesta casa, né? Graças a Deus conseguimos fazer, apesar de umas dificuldades iniciais que tivemos, mas eu creio que fizemos uma administração muito boa no sentido da reforma do prédio. Falta praticamente somente a questão da fiação, mas o resto, quem conheceu o prédio antes, quem conhece o prédio hoje, tanto juiz, promotor, equipe técnica, monitoramento, pessoas de fora que vêm para conhecer, que visitam a Casa Abrigo, tecem elogios em relação à forma como as crianças são tratadas ali dentro, a equipe técnica, a coordenação, a estrutura do prédio, brinquedoteca e tudo mais. Então isso daí realmente nós conseguimos esse avanço e fizemos capacitações com relação aos funcionários e por aí afora a gente tem essa preocupação. Então, quer dizer, ali, graças a Deus, está bem. A gente não sabe como é que vai ficar. A nossa angústia ao longo desses anos é porque você que também sabe como é a administração, Luciano, todo fim de ano é um sufoco, porque você não sabe o que vai acontecer. Vai continuar, não vai continuar, como é que vai ser, como é que não vai ser, vai mudar, não vai mudar. E isso traz uma insegurança muito grande, tanto para nós como gestores, como para quem trabalha, para funcionários, porque afinal de contas tem suas famílias, tem para cuidar, também tem seus filhos e suas obrigações, que a gente não pode esquecer disso. E por fim, a última de nossas casas que nós temos é o Centro de Espiritualidade Claré. Esta, eu falei que é sui generis, ela é uma casa que ela não é de acolhimento. Né? Como é que funciona esta casa, né? Esta casa, na verdade, é onde estava o antigo seminário claretiano, ali próximo ao aeroporto, né? Atrás da sorveteria Estambar, na Estrada Velha de Batatais Franca. E como o seminário mudou, né, nós fizemos uma proposta de um projeto de casa de retiro e formação para a congregação dos padres claretianos, e graças a Deus, com a intervenção de alguns amigos nossos, como a gente não pode deixar de citar, o Padre Reni, que é um grande parceiro nosso, o Padre Valentim, o Padre Ronaldo Mazula, o Padre Butchon. Então a gente conversou bastante e conseguimos que o Conselho aprovasse que aquela área toda fosse cedida em comodato para a comunidade. Aí alguém pergunta, mas qual o interesse? O interesse é o seguinte: na nossa comunidade nós não fazemos eventos, né? Tipo quermesse, baile, bingo, essas coisas nós não fazemos, a gente evita, a gente quer viver, só que está cada vez mais difícil. E como nós somos uma comunidade religiosa, então nós vimos ali uma possibilidade de nós podermos angariar fundos para manter a obra, para ajudar na manutenção da obra. Então, o que nós fizemos naquele prédio? Eu não sei se você conhece, Luciano, se não conhece, fica o convite, né? Até porque se você conheceu antes, nós mudamos muitas coisas no sentido de adequar e adaptar. Nós fizemos ali um auditório que não tinha, com 120 lugares, todas as cadeiras almofadadas, com braços, a questão da multimídia, o som, microfone sem fio, mesa de som, o data show, para o telão, a mesa de conferências. Então, ou seja, preparamos tudo aquilo para isso. Também montamos o refeitório, que não só tinha o cômodo, então a questão de cadeiras, de mesas, para 120 pessoas almoçarem, jantarem, tomar café da manhã. Estamos praticamente acabando de montar os alojamentos, né? Os quartos, tem alguns que são suítes, alguns quartos são para 2 pessoas, outros quartos são para 4, 5 pessoas, e a gente está calculando uma capacidade, a gente ainda está falta terminar 1 ou 2 quartos, talvez atinjamos aí para 90 pessoas se quiserem dormir no local, né? Então tem um espaço, área verde, estacionamento, tem biblioteca, uma biblioteca com mais de 20 mil volumes, que aí alguns eles deixaram e outros era nosso mesmo, levamos para lá. A maioria, é claro, é religioso, mas temos muitos outros assuntos, porque afinal de contas ali você tinha um seminário,
Temos as salas de reuniões, né, sala de TV, então, ou seja, sala de atendimento individual. Então é todo esse espaço que nós estamos acabando praticamente de adequar para podermos fazer locações para eventos religiosos, seja, por exemplo, retiros, né, de encontros casais com Cristo, de jovens, de vicentinos, quem quer que queira fazer um retiro espiritual. Então nós locamos o espaço, só o espaço, só a estrutura, ou se de repente a pessoa necessitar que seja com buffet, com cozinha, com café da manhã, isso é questão de conversar, nós fornecemos isso. Ou então também para eventos, simpósios, congressos culturais, educativos, profissionais de diversas áreas, que de repente queiram fazer durante o dia. Eu vou usar das 8 da manhã às 5 da tarde, quero café da manhã, quero almoço para 100 pessoas, quero coffee break para 50 pessoas, é aquilo que a pessoa precisar, então está todo o espaço à disposição. Né? Nós só não vamos locar, né, para festas, já fomos procurados, isso nós não vamos fazer, até porque isso está no contrato também, e a gente também, mesmo que não tivesse um contrato, não é esse o nosso objetivo, de fazer um espaço para festas e coisas do gênero, casamentos, não, isso não. É simplesmente para esses tipos de evento, e o dinheiro que for arrecadado, a gente, para a manutenção do próprio espaço, porque também não é uma manutenção muito barata, é um espaço muito grande, mas também para pegar esse dinheiro e ajudar nas outras casas onde nós fazemos atendimentos. O volume de pessoas atendidas também é muito grande, né, quando a gente pensa aí nessa dinâmica toda. E é a questão da malha aqui, né? Mesmo com todos os trabalhos de vocês, a gente ainda vê um ou outro morador de rua aqui no município. Isso. São duas situações para serem explicadas. A primeira delas, né, inclusive segunda-feira estava reunido com a equipe de monitoramento da Secretaria, né? E a gente conversava que as técnicas da área da ciência social, a gente sabe disso, elas compreendem, os técnicos compreendem, nós compreendemos que trabalhamos, e até também como operário do direito a gente sabe disso, mas as pessoas não compreendem isso. Nós temos um direito sagrado de cada indivíduo, de cada cidadão brasileiro, que é a liberdade de ir e vir. Isso é sagrado. É cláusula pétrea da nossa Constituição. Eu me atrevo a dizer que, sem medo algum de errar, só está abaixo do direito à vida, o direito à liberdade. Isso é sagrado, de ir e de vir, e é claro, de expressão e outros, mas eu estou especificamente dizendo de ir e vir. E para respeitar esse direito, eu não posso obrigar as pessoas a estar no local onde elas não queiram estar, né? Então nós temos hoje um problema sério, porque quando eu morava na cidade de São Paulo, nós tínhamos aquele típico morador de rua, que às vezes catava papelão, aquele morador de rua que não usava bebida alcoólica, que não usava droga, que nem sequer fumava cigarro de papel. E que de repente morava com a esposa debaixo de uma ponte, num barraco com as crianças lá, não tinha nem estatuto da criança e do adolescente para cuidar dessas coisas, então tinha muita criança pedindo nos semáforos, etc. Mas essas pessoas eram moradores de rua, que é uma expressão errada que a gente usa, porque o certo é pessoas em situação de rua, e que estavam naquela situação. Agora, hoje, então se você chegasse para aquelas pessoas e oferecessem ajuda para tentar tirá-las daquela situação, elas aceitavam com muito maior facilidade, muito embora naquela época nós tivéssemos políticas públicas nesse sentido. Agora, hoje, infelizmente, está acontecendo já há muito tempo um cruzamento das pessoas que estão em situação de rua com as pessoas que fazem uso de substância psicoativa, ou seja, de entorpecentes. O que significa isso? Muitas pessoas estão em situação de rua porque são usuárias de entorpecente. E vice-versa, são usuários de entorpecente porque estão em situação de rua. E isso traz uma série de outras consequências, como prostituição, como o cometimento de pequenos delitos e uma série de incomodações, etc. Quando eu falo pequenos delitos, eu estou dizendo desde um simples atentado ao pudor, que ninguém acha que isso
seja grave, mas não é grave, mas é uma incomodação às pessoas. Você está com a sua esposa, com seus filhos, passando por uma praça onde uma pessoa de repente está defecando, urinando abertamente, e uma pessoa esteja nua ou praticando um ato sexual, isso realmente é um atentado. Não é normal dizer isso. Ou como nós temos, às vezes, na porta da sua casa, a pessoa sujar e etc. e tal. Mas o que acontece? Muitas dessas pessoas, por causa do vício, não querem sair da rua. Porque aí eu já estou tratando com um quadro doentio, é doença. O vício é doença. E a pessoa não consegue. Então não adianta, ela não vai se submeter a nenhum tipo de disciplina, onde quer que seja. É muito difícil. Eu falo, por exemplo, nós acolhemos uma pessoa, hoje na segunda-feira. Segunda, terça, as pessoas têm crises. Você olha para a pessoa, você vê a pessoa sofrendo, ela brigando contra ela para ficar ali, porque a vontade dela é sair e correr para o local onde tem a droga ou para o local onde tem a bebida alcoólica para ela fazer uso. Então é muito difícil, porque houve esse cruzamento. Então todas as vezes que você vê uma pessoa na rua, não julga que é porque eu mesmo na segunda-feira recolhi, eu vou falar o nome que todo mundo conhece, a Fabiana. Eu passei na Praça da Vila Lídia, eu vi que tinha uma pessoa deitada na grama, eu voltei o carro, parei, estacionei, fui lá ver o que estava acontecendo, eu sentei do lado dela, agachei do lado dela e perguntei: o que você está fazendo aí, não sei o que, você já almoçou, você quer ir para a comunidade tomar banho? Ela falou: quero. Ela entrou dentro do meu carro, levei, ela almoçou, ela não quis tomar banho no primeiro momento, não tem problema, almoçou, pediu para deitar, deitou no colchão, foi para a casa feminina, não sei se continua lá ainda, mas foi. Então, mas agora, se ela falar: eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, eu não posso trancar o portão e impedi-la de sair. É isso que as pessoas precisam entender. Mas o que eu queria que você ficasse tranquilo é que a semana passada foi um rapaz me procurar e disse: mas eu queria trazer uma pessoa para cá, queria ver se pode. Eu falei: mas claro que pode, nós estamos aqui para isso. Se você conseguir convencer a pessoa e ela aceitar, pode trazer. O importante é você saber que se a pessoa pediu ajuda, está aqui. Agora, se ela não quer, então aí nós não podemos obrigá-la a fazer. Então essa é a primeira situação. Agora, em relação à segunda colocação que foi feita, dessa questão específica, né, do volume muito grande, mas mesmo volume, assim a gente tem alguns moradores. Quantas pessoas, eu disse na cidade de São Carlos, que é uma cidade muito maior que Batatais, mas nós atendemos 100. Não temos tanta secção igual aqui. Em Batatais, nós atendemos uma média de 160 pessoas por dia. Quando eu digo isso, as pessoas assustam. E eu digo: qualquer um que está me vendo está convidado a ir nas casas e contar. É muito simples, não precisaria disso. Eu duvido que tenha 160. Vá na casa e conte. Eu chutando aqui por cima, por baixo ou por cima, não sei, mas aproximadamente eu diria, por exemplo, a casa-mãe nós atendemos uma média de 30 pessoas por dia. Ali no Retiro, geralmente 15, 16 pessoas por dia estão lá. Aqueles são mais fixos, são pessoas com mais idade, que ficam mais tempo. No Central Park teria capacidade para 10, mas atualmente nós temos 6. A Casa Feminina nós temos 17. A Casa Abrigo é capacidade para 20. O Lar Madre Teresa, eu estou com 80 pessoas. É só você somar tudo isso, são 160 pessoas por dia. E são 160 pessoas por dia que eu já vim aqui e falei muitas vezes, você deve estar cansado de ouvir eu falar isso. Mas são pessoas que eu tenho que oferecer para elas o mínimo no café da manhã. Eu tenho que oferecer para elas o almoço. Eu tenho que oferecer o café da tarde. Eu tenho que oferecer o jantar. E eu não posso chegar para elas e dizer: gente, hoje não tem almoço. Não tem que ter, porque eles estão ali comigo. Agora, é preciso entender que a comunidade Divina Misericórdia, primeiro, nós não trabalhamos por turno. Nós trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 por ano. Nós não fechamos à tarde para abrir no outro dia. Nós não fechamos sexta para abrir segunda. Nós não fechamos aos feriados. Nós não temos férias. Então, a gente atende a pessoa direto, diuturno. E esse atendimento diuturno, ele é completo. Então, eu não só forneço o alimento para a pessoa. Para fornecer o alimento para a pessoa, eu preciso ter gás de cozinha, eu preciso ter o alimento, eu preciso ter arroz, feijão, óleo, café, sal, açúcar, macarrão, batata, chuchu, eu preciso ter essas coisas. Carne é coisa difícil. Eu preciso ter a energia elétrica, eu preciso ter água, eu preciso ter pessoas que preparem isso. Para estar com uma pessoa alojada em nossas casas, eu preciso ter um chuveiro que ela tome banho, é energia elétrica, é água.
Eu preciso ter uma televisão lá, uma sala de TV para as pessoas assistirem, eu preciso de ter colchões, eu preciso de ter camas para essas pessoas dormirem, e precisa de material de higiene para limpar esses locais onde essas pessoas usam, os banheiros principalmente, o papel higiênico, o desinfetante, o detergente, o sabonete para ele tomar banho, a escova de dente, a pasta de dente, precisa ter para ele, porque você não vai querer que o morador de rua esteja na rua com esse kit de higiene, ele não tem. Então, quando ele chega, você tem que oferecer isso. Muitos, quando chegam, você tem que pegar a roupa dele e jogar fora. Então, você tem que colocar uma outra roupa nele, você tem que colocar cueca, calcinha, se é mulher, sutiã, se é mulher, você tem que colocar a saia, ou a calça, a camisa, a camiseta. Você tem que ter o cobertor, o lençol, a fronha, o travesseiro, tudo isso, para que eles possam usar. Eu tenho muitas pessoas doentes que usam fraldas, que é muito complicado, então eu gasto uma média de R$3.000 por fralda por mês, porque não são todos que se enquadram em programas, a gente não ganha isso também, e aí, quer dizer, você já imaginou que às vezes os colchões não são próprios, e você sabe como é que é quem usa fralda, principalmente pessoas que são doentes, que às vezes cutuca, rasga, quer tirar, então é muito colchão que às vezes tem que danifica, é lençol que não adianta mais lavar. Então essas coisas eu preciso de atender. Essas pessoas, elas precisam ser conduzidas para... Aqui, por exemplo, eu levo gente todo dia, sem exceção. O pessoal da UBS não me desmente, né? Todo dia, sem exceção. É de entre 10 e 15 atendimentos em UBS. É UBS lá do Castelo, é UBS da Vila Cruzeiro, é UBS da Auxiliadora, é UBS da Vila Lopes, é UBS da Vila Lídia. Eu levo esse pessoal, é consulta, é Egídio Rico, é UPA, é exame, é retorno, é fisioterapia na BADEF, na PAI. Eu tenho 4 que vão na PAI de manhã, vou à tarde. Então eu tenho que buscar, eu tenho que levar. Então isso faz com que eu gaste combustível, eu gasto R$3.000, R$4.000 de combustível por mês, porque eu tenho uma perua, o gol está quebrado, está parado, não tem dinheiro para consertar, está parado. Eu tenho uma perua que esses dias a porta caiu no meio da rua. Graças a Deus não machucou ninguém, mas a porta caiu. É uma perua de 2007. E aí o que aconteceu? Porque a perua tem que levar as pessoas para fazer fisioterapia na BADEF, tem que levar as pessoas na PAI, tem que levar as pessoas lá no Centro Claretiano para ser atendido. Quer dizer, tem que levar no fórum, às vezes, para alguma pendenga que tem, e a pessoa, às vezes, está na cadeira de roda, está no andador, está doente, não consegue. E aí depois você vai para esses lugares. Se eu não levar, quem que vai levar? E você vai para esses lugares, aí te dá uma receita médica que de repente você não encontra esse remédio na rede, e você está vendo a pessoa ali gritando de dor na tua frente, ou então com uma ferida, ou com qualquer coisa, como é que você vai fazer? E aí não dá tempo de eu fazer campanha para poder arrecadar o dinheiro, comprar o remédio, às vezes você acaba gastando na farmácia. Eu não vou citar os nomes das farmácias, mas está aí que a gente deve nas farmácias, porque a gente pega o remédio para dar para a pessoa. Nós atendemos, a pessoa chega para nós, às vezes, e está sem dente, está ficando conosco ali, a gente vai falar, e você sabe como é qualquer dentista que atende, né? Nós sabemos que a questão da odontologia na rede pública ela é limitada, então nós temos aqui a doutora Andressa que faz todo mundo na comunidade tem essa mulher como uma santa, porque ela se dignou a atendê-los. E ela atende assim, tipo, por exemplo, tem que colocar um dente, É questão física, isso é questão de autoestima da pessoa. A pessoa está sem dente, você coloca, a pessoa fica feliz. E ela faz em 10, 15 parcelas para nós, e nós é que pagamos. Né? O pessoal da ótica, pode ir lá na ótica da praça lá e perguntar, não vou falar o nome da ótica, pode ir lá na ótica e perguntar quantos óculos nós fazemos por ano ali, quantos óculos nós fornecemos para os nossos assistidos. Porque vou lá, eu falo para ele, parcela em 10 de 40, 10 de 60 para um, 10 de 70 para o outro. E assim vai, porque o povo não enxerga, precisa pôr óculos. Eu vou fazer o quê? O pessoal que vai para o HC, Ribeirão Preto, pessoal que vai em retorno médico, pessoal que vai para Barretos, eu tenho que mandar um junto, aí a pessoa tem que comer. Então, e sem contar que, por exemplo, eu tenho pessoas que chegam, que estão comigo há mais tempo, eu gostaria que me ajudam, é bom que fique claro isso, né? Que nos ajudam nessa missão, e a pessoa quer estudar. Vamos estudar. Eu tenho gente estudando no CAIC, eu tenho gente estudando no Portinari, tem gente na faculdade que é da comunidade. Então tem toda essa coisa que as pessoas pensam, a dimensão do que significa fazer tudo isso para tentar dar o mínimo de dignidade para as pessoas. Falávamos a respeito da manutenção dessas ações, muitas delas com voluntários, né, irmão, com pessoas que fazem ações em prol da manutenção desse trabalho.
Sem sombra de dúvida, além desses voluntários todos, aqueles que também nos ajudam, nos contribuem, assim como fazem com todas as demais entidades. Eu queria aproveitar para dizer que não sou o porta-voz das entidades de Batatais. Não sou porta-voz de nenhuma específica, a não ser da própria Comunidade Missionária Divina Misericórdia. Mas nós temos conhecimento e nós sabemos da situação de penúria pela qual passam todas as entidades do nosso município. E olhe lá também de outros, né? Não é só o nosso. E nós somos chamados a olhar nesse momento com muito carinho para o trabalho que cada entidade desta faz. Nós, da Comunidade Missionária Divina Misericórdia, nesses quase 16 anos, nós nunca fizemos eventos. Você nunca ouviu dizer que nós estivéssemos fazendo um baile, que estivéssemos fazendo um bingão ou coisas do gênero. Nunca fizemos leilão, não. Nunca fizemos. Mas a situação chega a tal ponto, e esta é uma situação de todas as entidades, que você está chegando no fim do ano e a matemática não fecha. As contas não batem, não fecha. Não tem como você fechar, porque matemática é exato. Então não tem como você fechar. Nós nos vimos obrigados, então, um grupo de amigos e irmãos da Comunidade Missionária de Misericórdia, vendo a situação pela qual nós estamos passando, e eu sei que outros também estão, lançar aí um festival de prêmios daquilo que nós tínhamos. Inclusive, por exemplo, um dos prêmios é tudo ganhado também, né? Uhum. Uma mesa de pebolim que a APAI, no seu leilão, né, foi doado para a Comunidade Divina Misericórdia. E nós estávamos pensando como fazer, até muitos sugeriram, vamos colocar aqui para o pessoal se divertir um pouco, também tem um pouco de lazer. Mas a necessidade está gritando mais alto agora. Então nós estamos fazendo, de repente você pode ser abordado. Se você não foi, se você quiser ajudar, você pode nos procurar, pode telefonar para qualquer uma de nossas casas, ou se você conhece algum irmão nosso. Então lançou-se esse festival aí com 5 prêmios, né? E você contribui com R$10, que na verdade é para ajudar. Não é porque fala assim, mas não vale, não estamos discutindo a questão de valor. É para ajudar. Como quem diz assim, o primeiro prêmio tem essa mesa de pebolim, está na caixa, está novinha. Depois tem o segundo, um dia de beleza, né, que é a mulher que entende como é que funciona isso, que passa um dia inteiro no salão, você sai modificada, né? Uhum. Então eu não sei como é que funciona isso, né, no salão da Cida. Nós temos um vale combustível, né, para você abastecer, encher o tanque do seu carro. Nós temos um kit religioso, que é uma cesta de vários produtos, de livros, bíblias, terços, imagens, vários brindes religiosos. E também uma cesta básica, essa bem caprichada, né? Que arroz, feijão, óleo, é uma cesta básica, mas não é cesta de Natal, é uma cesta básica, né? Porque nós não temos condição de querer fazer uma cesta de Natal, porque aí não adiantaria, eu teria que gastar para montar a cesta. Então nós vamos fazer uma cesta básica. Então, se você puder nos ajudar, nós agradecemos muito. Queria também aproveitar a audiência da TV Educadora, fazer um apelo. É um apelo do fundo do meu coração. Para que os donos, os proprietários do supermercado nos autorizassem, né, a fazer a nossa campanha. Fazer a nossa campanha de supermercado, porque era o que nos ajuda muito e, de repente, coisa que eu nunca fiz foi comprar em supermercado. Nós nunca fizemos isso, Luciano. Uhum. E agora nós estamos tendo que entrar no supermercado para comprar óleo e arroz para poder fazer comida. É muito complicado isso, porque é dinheiro que eu vou ficar devendo. E nós sempre fizemos, muitos anos, as campanhas do supermercado. A gente fazia até engraçado, a gente fazia 3 campanhas por ano e a gente se mantinha, né? E aí, como tivemos alguns problemas de não poder fazer mais e uma certa resistência, então eu encarecidamente vou procurar os proprietários dos supermercados de Batatais para permitir que a gente faça essa campanha. O que é essa campanha? Eu não vou incomodar ninguém, pelo amor de Deus, eu não quero atrapalhar ninguém. O que nós vamos fazer? Nós vamos estar do lado de fora, na rua do supermercado. Se você emprestar um carrinho, nós vamos usar. Se não tiver, nós arrumamos uma caixa. Eu vou entregar um papelzinho para as pessoas que entrarem no supermercado. Ela vai até gastar mais no seu supermercado, porque eu vou entregar um papelzinho escrito óleo, sal, açúcar, feijão, macarrão. E a pessoa vai entrar no supermercado
e ela vai comprar, fazer a compra dela, ela vai encher o carrinho dela. Se ela quiser comprar um pacotinho de macarrão para nós, ela vai comprar, na hora que ela passar no caixa, que ela sair do mercado lá fora, ela vai lá e coloca o pacotinho de macarrão na caixa. Se ela não quiser doar nada, ela pega o papelzinho, joga no lixo e vai embora, ninguém vai abordá-la de novo, não vai ter esse constrangimento. Então eu peço encarecidamente que nos permita fazer no sábado, dia 22, essa campanha, para que a gente possa ter um fôlego aí de 3 a 4 meses, a gente consegue manter a alimentação. Eu queria também aproveitar para fazer aí um agradecimento e depois um convite. O agradecimento que eu quero fazer é para o pessoal do COC, que vai fazer uma ceia de Natal para mais de 80 que estão na Casa Madre Teresa e no Lar São Francisco. E eles fazem questão de fazer no dia 24, vão levar toda a alimentação, sobremesas, bebidas, para as pessoas que estão lá conosco. Então, isso é uma gratidão eterna que nós temos com vocês. Também quero agradecer o pessoal do FISC, na pessoa da Lisa Junqueira e de todas as companheiras e amigas delas, que eu sei que fazem uma corrente do bem e que inclusive já nos entregaram, só para vocês terem uma ideia, entregaram um kit, 160 kits, são as sacolinhas com uma pasta de dente, um sabonete, uma escova, um shampoo, ou seja, um kit higiene, que é individual, é um presente para eles. E que no dia 23 de dezembro a gente vai estar fazendo um almoço, e esse almoço elas já até compraram no supermercado, que vai entregar para nós as carnes, as bebidas, as frutas. O Padre Ilcinho, nosso muito obrigado, emprestou o Salão da São Sebastião. As cozinheiras da Misericórdia, né? A Fátima, a Isabel, a professora, todo mundo que está ali, né? A Shirley, elas vão estar preparando esse almoço, e a gente vai entregar o kit e eles vão almoçar. Aí são de todas as casas, 160 pessoas, lá no Salão da São Sebastião, no dia 23. Será um momento de muita alegria para todos nós. Então, meu muito obrigado aí ao pessoal do COC e do FISC. E também queria o convite que eu gostaria de fazer, é que, como eu falei do Centro de Espiritualidade Claré, convido aqui vocês, a educadora, para conhecer. Você que não conhece, vai lá qualquer dia para conhecer. Tem lá uma lojinha onde nós vendemos produtos religiosos, onde vende camiseta, que você comprar, você estará ajudando a nossa obra. E nesse final de semana nós vamos estar realizando um retiro espiritual, que vai começar na sexta-feira, dia 14, às 8 horas da noite, com a missa, e terminar meio-dia de domingo com o almoço. Então você fica sexta, sábado e domingo, toma café, dorme lá, almoça, janta, e tem as palestras, pregações, filmes, missas, adoração, e vai ser sobre a exortação apostólica última do Papa Francisco, que ele chama alegrai-vos e exultai-vos, né? Que é a chamada à santidade. Como a gente ser santo no dia de hoje, né? Como a gente fazer o bem, promover a paz. Esse Papa que é uma pessoa fantástica, que vai contra tantas coisas que o mundo prega hoje. Então, se você quiser fazer esse retiro, você estará nos ajudando também. Você vai lá, é apenas R$60 para ficar os 3 dias com a pensão completa, e você vai ajudar a nossa obra e ao mesmo tempo também se espiritualizar um pouco. E antes de encerrar minha fala, Luciano, eu queria que você me permitisse, eu gostaria de ler um trecho de uma... A hora que eu recebi o convite para vir aqui, me veio no coração de escrever isso aqui, porque não é hora da gente ficar apontando o dedo para esse é o culpado ou aquele é o culpado. Mas a gente sabe que a corrupção nesse país é culpada. A gente sabe que tanta falcatrua nesse país é culpada. Então é muito fácil para nós. Não tenho procuração e não estou aqui para defender o prefeito. Não estou aqui para defender nem para falar mal também. Não é esse o caso. Mas não adianta, é muito fácil eu falar, esse buraco aqui na porta da minha casa, da rua, é culpa do Zé Luiz. É muito fácil isso, mas a gente tem que olhar que às vezes está faltando remédio na rede, o buraco é mais em cima também. Nós precisamos olhar para isso. E quando a gente olha para isso, nós poderíamos dizer o seguinte, as pessoas perguntam, então por que vocês continuam? Por que vocês, as entidades, não fecham as portas e vai cuidar da tua vida? E aí nós temos como resposta este texto que eu escrevi. E eu peço muita atenção, eu não estou falando de pessoas. Pelo amor de Deus, não estou falando... Eu estou falando de... Se você quiser até pegar e falar assim, a corrupção, a falta de vergonha de muita gente nesse país.
faz com que a gente esteja nessa situação. E quando me perguntam por que continuar, eu diria, se as entidades trabalhassem para aparecer, se nós trabalhássemos por causa de fama, se nós trabalhássemos por causa de dinheiro, se nós trabalhássemos por causa de sucesso, nós já teríamos fechado. Se nós trabalhássemos para agradar políticos, nós já teríamos fechado. Se nós trabalhássemos por causa das pessoas que acham que é politicamente correto fazer, nós já teríamos fechado. Nós trabalhamos por causa das pessoas que batem a nossa porta. É preciso que as pessoas entendam que as entidades batatais têm entidades católicas, têm entidades protestantes, têm entidades espíritas, têm entidades que não estão ligadas à igreja alguma, mas todas elas têm o princípio do amor. É preciso dizer, todas essas entidades, nossa fé é algo sobrenatural. Vem de Deus e ninguém vai roubá-la de nós para fazer a gente desistir. Não vai ser a crise, não vai ser a sem-vergonhice da corrupção que vai fazer nós desistirmos. A nossa esperança é cristã, ela vem de Deus e contra ela nenhum homem pode fazer nada. O nosso amor para com os irmãos, eu tenho certeza que o amor do Dirceu para com os velhinhos, da Carminha para com os meninos da PAI, da Cida com as crianças do Cantinho do Futuro, pessoal do Eurípides Barçanufo, pessoal do Samaritano, pessoal da escolinha de futebol, tantos outros. Esse amor de vocês para com aquelas pessoas que vocês acolhem, assim como nós da comunidade Divina Misericórdia, é dom de Deus, é dádiva, é de graça. E para amar, nós não precisamos de dinheiro, porque o amor não se compra e não se vende. Amor se doa. E o que queremos é continuar nesta procissão, fazendo doação, inclusive da nossa vida, se preciso for. Porque se precisar morrer por eles, eu morro. E eu diria, Luciano, e agora encerrando de vez, usando trechinhos de uma música. E aqui eu olho até porque eu sei que a situação que nós estamos é por causa da sem-vergonhice e da corrupção que alastra nesse país. Nós podemos dizer, apesar de você, a música do Chico Buarque, apesar de você que inventou o pecado, esqueceu de inventar o perdão. Nós não. Como que você quer proibir o galo se ele insiste em cantar? Nós insistimos em amar, e você não vai impedir. Você que inventou a tristeza, pode tratar de desinventá-la. Você não queria, mas você vai ver o dia raiar sem te pedir licença. Como abafar o coro que canta na sua frente? Eu ainda pago para ver o jardim florescer, apesar de você. Amanhã vai ser outro dia. Boa tarde. Obrigado pela presença, irmão. E no próximo bloco eu falo com a dona Helena, também fazendo a diferença aí e procurando ajudar a sua comunidade. Nós voltamos já.